irmã Helena quem está falando. Irei esclarecer algumas coisas que está acontecendo na internet, de muitos famosos morrendo de Covid e outras causas. Famosos que não querem saber de Deus estão morrendo e se tornando santos, canonizados e que estão no céu. O nível de cegueira espiritual que está no mundo. A pessoa quando estava viva, teve a chance de se arrepender e não quis. Preferiu fazer as piores coisas que desagradam a Deus, as piores abominações que uma pessoa normalmente não faria. Pessoas depravadas que têm legiões de demônios e dificilmente se libertariam e morreriam endemoniadas, e ficam usando a passagem do ladrão da cruz. Ele se arrependeu no último momento e foi salvo. O evangelho não é brincadeira para a pessoa ficar aprontando, e na hora da morte se arrepender. Se for assim, então o mundo inteiro pode ficar no pecado e na hora da morte se arrepender. Irmãos, vamos parar de brincadeira. A graça não é um pano de chão que é pisado. A graça é oferecida para os vivos, e não para rebeldes que pisaram nela. Zombou de Deus e teve a chance de converter, ter promessa ministerial e lançou fora. Jesus já salvou e salva pessoas antes de morrer a quem Ele quer, e quem merecer uma chance Ele dá. Mas isso nem sempre acontece. Deus Ele é justo, mede o grau do pecado e vê quem merece ou não. Tem pecado que é para a morte, e se é para a morte, não há perdão. Teve um caso de um homem que bateu em um crente, e esse irmão não fez nada e foi embora. O agressor horas depois foi atropelado e morreu na hora. Não houve perdão para o seu pecado. Mas no Oriente Médio eles matam crentes e não morrem. Eu não sei o critério de Deus. O porquê Ele pesa o seu dedo em uns e em outros não. O fato é que tem pecados que é para a morte. Jezabel foi atirada da janela pelos seus pecados e não teve chance. E se vocês lerem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, irão ver que nem todos tiveram a mesma chance do ladrão da cruz e perderam a salvação, igual Herodes que foi ferido pelo anjo. Esse termo que criam de que não pode julgar, porque tal pessoa pode ter se arrependido. Todo mundo é bonzinho depois que morre e vai para o céu, mas o inferno está lotado de pessoas nesse momento, e dos seus portais abertos caem milhões de pessoas. Então tal teoria que a pessoa se arrependeu ali, é difícil de se sustentar. Só há uma passagem na Bíblia de um homem mau que se arrependeu e foi salvo, que foi o ladrão da cruz, mas estava perto do Mestre, porque se Jesus não estivesse ali, ele nem teria se arrependido. Quero dizer que não são todos que na hora da morte se lembram de Jesus. Angélica Zambrano viu Selena Quintanilha no inferno, e se for pegar a história de sua vida, ela foi baleada pela própria fã. Selena Quintanilha ainda correu 100 metros baleada, e antes de cair ao chão, ainda consciente e perdendo sangue, falou o nome da assassina e o número do seu hotel para um homem. Ali ela teve um breve tempo para olhar para Jesus e se arrepender, e pensou em salvar a sua vida e não olhou para o Salvador igual o ladrão na cruz do Calvário. Em um tiroteio de bandidos contra a polícia ou entre facções, quando alguém é atingido, a primeira coisa que vem na cabeça é a fuga, enquanto o corpo começa a desfalecer e a pessoa cai morta. Nessa hora ninguém pensa em Jesus. Na adrenalina, a mente perde o raciocínio e pensa mais na sobrevivência e autodefesa do que em Jesus. O cérebro não pensa em religião ou fé. Nessa hora, se não tiver uma pessoa falando de Jesus para ativar o cérebro tirando a adrenalina, o homem que a Selena Quintanilha falou, ele não era cristão. Se ele tivesse falado em Jesus ao invés de se preocupar em chamar a polícia, ela teria se arrependido. Eu já vi pessoas que estavam meses internadas e nunca se arrependeram, e faleceram. Os seres humanos eles têm uma raiz sentimental, que faz com que eles pensem que merecem o perdão porque foram honestos. Não roubou, não matou, trabalhou, pagou os impostos ao governo, porém não aceitaram a Jesus, e estão destituídos da graça. Essa raiz sentimental de dizer que é uma pessoa honesta, faz com que a pessoa pense que vai para o céu e não precisa se arrepender, mas nunca aceitaram a Jesus, nunca foram membros de uma igreja, e quando estão no leito do hospital morrendo, pensam assim: eu sou honesto, pai de família e trabalhador, vou para o céu, e são enganados porque estão debaixo do pecado original que é a maldição, que leva pessoas boas e más ao inferno. Só o sangue de Jesus para curar dessa ferida do pecado original.
limpar e purificar a pessoa. É mais fácil um ladrão reconhecer os seus pecados e se arrepender no leito, do que uma pessoa certinha que nunca fez mal a uma formiga se arrepender por pensar que não precisa de perdão porque não fez mal a ninguém. Eu cansei de ver crentes pregando no hospital, e a pessoa morrendo nas últimas e não aceitar a Jesus. O coração permaneceu duro até o fim, fechou o coração para a palavra. Coração de terreno árido e pedregoso que não aceitou a palavra. Pensam que é assim, a pessoa na hora da morte se arrepende e vai ao céu. Eu já vi pessoas com câncer, acidentada de carro e até aquelas que tomaram tiros irem ao hospital, e não morrerem na hora. Semanas depois faleceram, mais um pouco de tempo eles tiveram, mas não se lembraram de Jesus. Lucas 23 verso 39 ao 43. Um dos criminosos que ali estava sendo crucificado esbravejava insultos contra ele. Não és tu Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu afirmando: nem ao menos temes a Deus estando sob a mesma sentença? Nós na verdade estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda a certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus entrega sua vida na cruz. Observe que um dos criminosos não se arrependeu, teve oportunidade mas foi um homem egoísta, e o outro na humildade pediu para entrar no reino. Um queria entrar no reino de Deus, e o outro queria sair da cruz para continuar sendo um ladrão. Aqui deixa claro que não são todos que se arrependem na hora da dor, preferindo ir para o inferno. Então vamos parar de falar assim. Essa pessoa se arrependeu. Outra coisa, se a pessoa estiver acorrentada espiritualmente na magia, fica difícil se arrepender na hora da morte. É muito difícil uma celebridade se salvar na hora da morte, porque todos se envolvem com pactos e se afundam nas trevas. Uma pessoa normal consegue mais fácil se arrepender na hora da morte, mas um famoso envolvido com ocultismo é mais difícil, assim com quem é feiticeiro, que por ter legiões com ele, se torna difícil se arrepender. Não estou dizendo que é impossível. Uma pessoa famosa que fez pacto, além de se afundar nas trevas, tem o coração preso no dinheiro, e acredita nele que pode pagar a sua recuperação e cura contratando os melhores médicos e hospitais. Uma pessoa endemoniada nem pode se arrepender, porque o demônio que está em seu corpo tira a sua noção de pensamento de arrependimento, controla a mente da pessoa e não a deixa se arrepender. Tem um vídeo na internet de um homem que foi possuído no mercado, e teve morte súbita. Tem pessoas que morrem com legião no corpo e não dá nem tempo de se arrepender, porque para se arrepender, tem que pensar na mente o pecado para que o coração fique contrito. Mateus 19 verso 24. E lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uma pessoa rica hoje é cantor, ator, governador, dirigente de programas e todos que passam na televisão. A Bíblia fala que não é impossível, mas é muito difícil de se salvarem por causa dos milhões que têm, e de muitos bens que possuem, e sempre querem mais, sempre acumulando os tesouros terrenos e não os do céu. Eu falo com experiência, mesmo pregando o evangelho para uma pessoa em fase terminal no hospital. Se a pessoa está quase morrendo, não é certeza de que ela irá aceitar a palavra e se arrepender. O exemplo é o ladrão na cruz do Calvário que não se arrependeu, tendo o seu mestre ao seu lado. Imagina se a pessoa estiver internada e sem um servo de Deus para falar da palavra, tentando voltar o coração ao arrependimento. A maioria dos famosos que ficam internados, servo de Deus não pode nem entrar para pregar a palavra, porque é pobre. Agora, um ímpio famoso sem Deus pode entrar, e fica difícil pregar para esses famosos em suas fases terminais. A pessoa, para se arrepender, tem que reconhecer que é um pecador e querer a absolvição de seus pecados. Se a pessoa achar que não precisa se arrepender porque não precisa disso, não encontrará a salvação. A pergunta é: quantas pessoas vão reconhecer que é um pecador e se humilhar nesse momento? Quem irá reconhecer o seu erro, se for egoísta e achar que nunca erra,
Os donos da razão são capazes de reconhecer que é um miserável pecador. Se os pobres têm os corações duros, imagine os ricos que têm o dinheiro como seu Deus. Se lembra do dinheiro na hora da morte, preocupado que vai deixar ele todo na terra, e terá que passar para alguém, mas não se lembra de Deus. Na hora do câncer, se lembra do dinheiro para contratar o melhor médico para remover o câncer, mas não se lembra que Deus que pode curar. Mateus 7 verso 3 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. São poucos que se salvam nesse mundo, a maioria vai para o inferno. A Bíblia não mente e fala a verdade. Isso é um tapa na cara de quem fica falando que todo mundo que morre se arrepende e vai para o céu. Em relação às celebridades, tem um monte de testemunho que fala que viram celebridades no inferno. Nunca vi testemunho falar que viram celebridades no céu, porque a Bíblia diz que é difícil um rico entrar no céu. Não estou dizendo que não tenha rico no céu dessa geração, mas dificilmente irá encontrar. Os ricos que estão lá são Abraão, Jó, Jacó, José, do tempo antigo quando não tinha tanta iniquidade. Mas o rico dessa geração é difícil, porque os ricos de hoje têm mais conforto do que os antigos ricos. Abraão não tinha um chuveiro quentinho igual um pobre tem hoje. Jó não tinha apartamento na praia e nem uma Lamborghini. José não andava de avião como os ricos de hoje. Não estou criticando os antigos. Estou falando que os ricos da antiguidade não tinham o conforto que os ricos de hoje têm. Por isso que se torna mais difícil eles se salvarem. Então temos que parar de falar que todos vão ao céu. Aí tem aqueles que não aceitam a realidade e dizem: a irmã está falando que todos estão indo ao inferno. Não, mas 99% tanto do rico quanto do pobre não se lembram de Jesus, e os que ainda pensam nesse nome não entregam as suas vidas. Apenas 1% que se arrepende e vai para o céu. Eu não estou julgando, falo de uma realidade, e mesmo que eu cometesse um erro e julgasse alguém que morreu, não estaria julgando, porque o morto já morreu e foi para a eternidade. Então, independente de quem falar que tal pessoa foi ao inferno ou ao céu, um morto não pode ser julgado, porque já recebeu a sua primeira sentença. É a mesma coisa de um ladrão ir ao inferno e todo mundo falar que ele foi ao inferno. Mas antes da pessoa falar que o ladrão foi ao inferno, ele já desceu direto recebendo a sua sentença. É por isso que eu digo que não se julga morto. O que falamos é que o ladrão está no inferno. Isso não irá alterar o seu estado de sofrimento, porque ele já está lá, antes mesmo de abrirmos a nossa boca. Davi está no céu, e um ateu diz assim: ele está no inferno. O que esse ateu falar, não irá mudar nada. Davi continuará no céu descansando das suas obras. Deus não vai mandá-lo para o inferno, porque alguém falou que Davi foi para o inferno. Então esse tipo de julgamento para um morto não afeta. Vocês acham que uma pessoa que afirma que tal pessoa está no inferno, vai afetar a vida do morto? Se afirmar que um ladrão foi ao inferno, não está julgando porque ele já está lá. Se falar que Davi foi ao inferno, não está julgando, porque ele já recebeu o seu prêmio, já passou por esta fase entre sentença ou galardão. Ele fez a escolha dele. Minha mãe morreu católica. Um crente falou que ela foi para o inferno, e o outro crente disse para eu defender a minha mãe. Eu disse assim: não se defende morto, não se julga quem já foi julgado. Um juiz da terra não vai julgar um criminoso procurado que está morto, mesmo que ele tenha cometido vários crimes, mas foi morto, e morto não se julga. Acabou, já foi. O juiz vai julgar os criminosos que estão vivos, não os que já se foram. Eu nem esquentei a minha cabeça com o crente que falou que minha mãe está no inferno. Não podemos nos preocupar com os mortos e ficarmos defendendo-os. Não tem base bíblica nenhuma para defender os mortos de julgamentos de terceiros. Mateus 8 verso 21 e 22. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus porém disse-lhe: segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus sabe que a pessoa morreu aqui na terra. A jornada acabou. Quem morreu nele está no descanso.
Quem não morreu está no tormento, para que ficar se preocupando em defender morto dos acusadores, que falam que tal pessoa foi ao céu ou tal pessoa foi ao inferno. Não se julga morto porque já recebeu a sentença ou a recompensa. O que falar de um morto se está no céu ou no inferno não mudará em nada o seu destino. Romanos 14 verso 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Observe que está falando de quem está vivo, e fala ainda de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão, como por exemplo, um testemunho de santidade que está exortando a igreja, e um crente fala que o testemunho é uma mentira, colocando obstáculo no caminho do irmão que crê, não deixando o irmão querer ser santo. Esse crítico que colocou obstáculo, primeiro ele julga a pessoa da experiência, e depois coloca obstáculos para as pessoas não crerem. Mateus 23 verso 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Lucas 6 verso 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Observe que a preocupação de Jesus é com os vivos para não julgar e nem condenar, e sim perdoar. Romanos 2 verso 1 ao 3. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Observe que no versículo 1 fala da pessoa que julga e pratica a mesma coisa. Está se referindo aos vivos e não aos mortos. E no verso 3, fala dos julgadores que praticam a mesma coisa e não escaparão do juízo de Deus. Uma pessoa viva, quando é condenada ao inferno por um crente, essa pessoa pode se converter depois, e provar ao crente que não pertence a esse lugar. Já vi crentes que pensavam que iriam se salvar, e se desviaram e morreram na miséria dos vícios. Como também vi traficantes e bruxos que jamais acreditaria que seriam salvos e se converteram. Uns já estão na glória, e outros ainda estão fazendo a obra de Deus. Mateus 20 verso 16. Portanto, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Os últimos podem ser os ímpios de hoje, e os primeiros podem ser os justos de hoje. Isso não acontece com os mortos de provar para alguém que pode ser salvo, porque já morreu e perdeu a chance de ser um guerreiro da graça. Êxodo 23 verso 7. Não se envolva em falsas acusações. Nesse versículo, Deus pede para não fazer falsas acusações, que é o que acontece na internet. Os que pregam a verdade são acusados de falsos profetas. Observe que aqui, Deus está falando para não julgar quem está vivo, e não os mortos. João 8 verso 15 ao 16. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém, mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Jesus está alertando aos vivos e não aos mortos. Ele diz para não julgar por padrões humanos, que são os comportamentos humanos pecaminosos, e Jesus diz que mesmo tendo a verdade na sua boca, as decisões verdadeiras vêm dele, sendo o único que não teve pecado e ainda está com o Pai que lhe enviou. Ele não julga. Imagina nós que somos pecadores. Em nenhum versículo fala que não se deve julgar os mortos, porque já morreram. Deus não quer que os julgamentos aconteçam no meio dos seus filhos. Ele quer ver os crentes ganhando as almas e não julgando. Deus não quer saber de morto, porque quem está no inferno não tem mais perdão, e quem morreu na graça a Deus não se preocupa com esses, porque estão fora do perigo e estão em descanso. Deus quer saber é dos vivos. Acho desnecessárias essas discussões de uns dizendo que tal pessoa está no inferno, e o outro crente defendendo para não julgar. E Deus não quer saber de morto, mas das almas que ainda têm chance de se salvarem. Lucas 20 verso 38. Portanto, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem.
Apesar dessa passagem falar a respeito da ressurreição e afirmar que os patriarcas estão vivos na eternidade, e os mortos simbolizando as pessoas do mundo que morrem sem Deus, esse versículo deixa claro que Deus não tem prazer de ser Deus de mortos, mas de quem está na eternidade no descanso. Se Deus não é Deus de morto, um corpo que está morto não importa para Deus. Sua alma, o corpo se desintegra, e a alma segue o seu destino. E se não se julga morto, a palavra fala para julgar os vivos. Qual é o versículo que serve para os mortos? Deuteronômio 29 verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para que compramos todas as palavras desta lei? Ninguém sabe para onde o morto vai, porque o seu destino é oculto, e só Deus sabe. Mas as reveladas pertencem a nós, as coisas que foram reveladas a nós, aquilo que antes era oculto aos nossos olhos. Deus pode nos revelar e pertencer a nós. Deus pode revelar o destino de uma pessoa que morreu, se foi ao inferno ou ao céu. Deus pode levar o seu vaso até onde o destino da alma foi. Tem muitos testemunhos que Deus revela lugar para onde a alma da pessoa já está. Quando Deus revela lugar para onde a alma vai, o vaso irá testemunhar e falar de sua experiência. O que não pode acontecer é quando Deus não revela lugar onde está a alma, aí o crente abre a boca e fala. Tem crente falando que tal pessoa está no céu, mas está no inferno, e tem aqueles que falam que tal pessoa está no inferno, mas está no céu, e outros erram duas vezes ao falarem que está no purgatório, um lugar que não existe. Uma pessoa que está morrendo afogada dificilmente irá pensar em Deus, porque ela irá nadar tentando sobreviver. É nessa hora que morre e perde a salvação por não se arrepender. Uma pessoa que cai de uma ponte ou de um prédio irá agonizar de tanta dor. O seu cérebro envia uma mensagem para o corpo comunicando a dor, e a dor atrapalha a pessoa de pensar em Jesus e se arrepender, porque a pessoa quer um alívio de sua dor naquele momento. Um exemplo é a dor de dente. A pessoa fica desnorteada de tanta dor, não consegue nem pensar. A única coisa que vem em sua mente é que a dor passe. Imagina as dores da morte que são agudas e fortes. A pessoa só quer um alívio para essas dores e não pensa em Jesus. É importante ter um irmão que fale de Deus no momento da agonia da morte de uma pessoa. As dores intensas não a deixarão pensar em Jesus. A sua mente não para de mandar mensagem ao corpo de que ele está com dor. A mente, ao mandar mensagens que se chama dores, a própria mente não oferece espaço para a pessoa se arrepender, e trava nas mensagens de dores e não para de avisar. Quando um irmão começa a falar de Jesus a uma pessoa que sofre agonias da morte, a mente destrava e para de enviar as mesmas mensagens sobre dores, e abre espaço para a mente pensar em Jesus e se arrepender. Mas para isso acontecer, algum irmão tem que aparecer quando a pessoa está sofrendo as dores da agonia da morte. A missão do crente é fazer a pessoa se lembrar de Jesus, e programar a mente da pessoa para o arrependimento e conhecimento de que Jesus irá salvar. Quando é que a pessoa perde a salvação? Quando a morte é súbita, e não dá tempo da pessoa se arrepender. Uma pessoa que tem ataque cardíaco fulminante sofrerá a dor intensa, e morrerá em minutos sem dar tempo ao ímpio de se arrepender. Tem acidentes de carros tão fortes, que ao se chocar com o veículo a pessoa morre na hora. Em uma queda de avião ninguém sobrevive, a morte é súbita. Se alguém sobreviver é um milagre. Um tiro na cabeça também tira a chance da pessoa se arrepender, porque os fios da mente entram em curto-circuito, o cérebro parando de funcionar, a mente não conseguirá se arrepender, porque se esquecerá de muitas coisas, apaga e some lembranças de sua vida, e até o nome de Jesus desaparece. E como a pessoa irá se arrepender, se não consegue se lembrar que Jesus salva, porque uma bala perfurou o cérebro e danificou a caixa de lembrança? Como irá se arrepender se não se lembrará mais do seu pecado? Com certeza uma pessoa que levou um tiro na cabeça não conseguirá se salvar, porque o principal membro do corpo foi atingido. Vocês percebem que pessoas que batem a cabeça forte, se esquecem de muitas lembranças. Conheci um caso de uma pessoa que sofreu um acidente de carro e bateu a cabeça. O acidente atingiu uma parte do seu cérebro, e ele esqueceu que tinha mãe, pai, esposa e uma filha.
e até o seu nome esqueceu. O cérebro é uma parte tão sensível, que um tiro pode fazer a pessoa perder a noção, consciência e raciocínio lógico, levando a pessoa a se esquecer de que precisa se arrepender e que Jesus salva. E se a pessoa não levar um tiro na cabeça, as chances de salvar a sua alma aumenta. Quando um homem é baleado nas costas pelo seu inimigo, o seu cérebro vai enviar uma informação ao seu corpo dizendo: fuja. É por isso que todos os que são baleados fogem ao serem atingidos, porque não pensam em nenhuma outra coisa a não ser fugir, e dificilmente irá pensar que precisa de se arrepender e aceitar a Jesus, porque está em fuga. Um cérebro na adrenalina perde o seu poder de raciocínio, e não irá se concentrar nas coisas de Deus. Enquanto a pessoa baleada está em fuga, ela começa a perder sangue, e a vida vai se esvaindo até o corpo enfraquecer e cair ao chão, e todos os órgãos do corpo pararem. Nesse caso, a pessoa não levou um tiro no cérebro que atrapalha o arrependimento e de aceitar a Jesus. A pessoa levou um tiro nas costas, e teve chance de se arrepender e entregar a sua vida a Jesus, mas se preocupou de fugir do seu assassino enquanto o corpo já estava esmorecendo e perdendo muito sangue. Talvez, se a pessoa parasse um pouco de correr e pensasse assim: estou morrendo, não sei se vou chegar vivo ao hospital, tenho que me arrepender e entregar a vida a Jesus. Não posso salvar o meu corpo de carne que está morrendo, mas vou salvar a minha alma. É muito difícil um baleado pensar assim, pois seu cérebro está em adrenalina, e a sua mente só pensa em fugir e não tem espaço para Jesus nela. O seu corpo não para de correr lutando para sobreviver. Deus abençoe os irmãos. Amém.